Hoje a gente vai ler um trecho do livro, o Livro dos Espíritos, por Allan Kardec. Aí eu tirei aqui antes, né, não tirei na frente da câmera, um trecho. Caiu na página 242 dessa edição aqui, tá? As Leis Morais, capítulo 7, na seção Laços de Família. Pergunta 773. Por que, entre os animais, os pais e os filhos não se reconhecem mais, logo que estes não têm mais necessidade de cuidados? Aí a resposta. Os animais vivem da vida material e não da vida moral. A ternura da mãe por seus pequenos tem por princípio o instinto de conservação dos seres aos quais ela deu à luz. Então, é um instinto. Quando esses seres podem bastar a si mesmos, sua tarefa está cumprida e nada mais lhe pede a natureza. Por isso, ela os abandona para se ocupar com os recém-vindos. Então, o animal ele é diferente do ser humano, porque ele está num estágio de desenvolvimento muito mais material. Ah, aí você vai comentar, mas tem um cachorro que parece humano, um cavalo. Sim, eles estão avançando nessa evolução. Então, eles estão se individualizando. Depois, quem quiser, pesquisa um pouquinho sobre espírito grupo. Qualquer coisa depois eu trago até um vídeo sobre espírito grupo. Então, os animais são como dedos de uma mão. E a mão é o espírito grupo, que comanda esses animais. Conforme o animal ele vai se individualizando, e você vê claramente um animal quando ele se individualiza, ele começa a adquirir alguns trejeitos humanos, sensações, emoções, sensações não, emoções humanas, raiva, carinho. Você vai vendo que ele vai virando quase um ser humaninho, né? Tem gente até que fala isso. Porque ele está como se fosse se destacando desse espírito grupo, como se o dedo estivesse saindo. Ele tem seus instintos animais ainda, mas ele vai se destacando. Então, essas são as exceções, né? Numa situação onde esse animal ele tem contato com o ser humano e como se fosse um fio condutor, né? O ser humano ele está ali gerando um campo eletromagnético e o animal que está perto ele vai pegando por ele estar nesse campo, ele vai induzindo eletricidade também por esse outro fio, que é o animal. Ou seja, está sendo influenciado pelo ser humano de todas as formas, até pelo campo eletromagnético mesmo. Mas o que eu estou falando mais em questão de comportamento, de estar observando. Então, ele, ao observar, ao sentir, ele vai começar a evoluir. E eu vou continuar aqui na pergunta 774. Há pessoas que interferem no abandono dos pequenos animais pelos pais. Entre os homens, os laços de família não são senão um resultado dos costumes sociais e não uma lei natural. Que devemos pensar disso? A resposta: o homem tem destinação diversa dada os animais. Então, o que está falando? Homens são diferentes de animais. O homem tem um corpo físico, etérico, emocional, que é o astral, mental inferior, mental superior, búdico, átmico, mais desenvolvido. Então, a gente ainda nem talvez a gente não tenha nem chegado no desenvolvimento que seria o mais amplo possível, mas a gente já está mais individualizado. Então, nós temos o livre-arbítrio, né? Essa chama, essa centelha divina. Por que, pois, sempre o querer comparar com eles? Então, falou, nós não comparar um humano com um cachorro. Como a gente não pode comparar um cachorro com uma minhoca. Então, são estágios de evolução diferentes. Nele, há outra coisa, além das necessidades físicas.
Há a necessidade do progresso, os laços sociais. Então, o progresso, né, a nossa evolução, a gente começa a querer evoluir, a ser melhor. Os laços sociais são necessários ao progresso e os laços de família estreitam os laços sociais. Então, por exemplo, eu não gosto muito de falar a questão de karma, mas é uma opção. Você nasceu na família que você escolheu, por alguma razão. Então, o fato de você escolher nascer como família, isso estreita o seu laço com aqueles por ser família. Então, faz com que a experiência da sua existência seja mais intensa com aqueles que estão na sua casa. Então, é isso, por alguma razão, para progredir. É sempre essa é a meta, progredir. Ah, mas eu brigo muito com meus familiares. Tá, talvez seja exatamente por isso que você nasceu com eles, para você tentar superar isso de alguma forma, ou realmente se afastar. Então, realmente criar a sua própria família. Enfim, tem tantas variações que cada caso é um caso. Que às vezes, o que, que é a causa dessas brigas? Tem como resolver? Tem como conversar? A briga é por orgulho? Você não conversa porque você é orgulhoso? Então, depende, tem aí infinitas variações. E eu não gosto de generalizar. Porque às vezes a gente pega um caso e comenta, mas não quer dizer que eu estou generalizando, tá bom? Eis porque os laços de família são uma lei natural. Deus quis que os homens aprendessem assim a se amar como irmãos. Certo, pessoal? Então, até a próxima leitura.